Com dúvida. Bora lá, Morra, boa aula. Espera aí que eu tenho que tirar um negócio aqui. Tirar o Esse quê, negócio filho? sempre na aula, né. Espera aí. Aí, espera aí que eu vou voltar. Bom, boa noite a todos. Vamos lá. O tema da aula hoje é sobre colicite aguda. É um tema extremamente importante, que é uma das cirurgias mais realizadas em todos os nossos serviços aí. É a cirurgia de urgência mais comum depois da apendicite aguda. E a cirurgia do R2, né? Todos os serviços têm residência de cirurgia geral e agora ela se tornou a cirurgia do R2. Na nossa época, só o R3 fazia colicistectomia por vídeo. Hoje não. Hoje se tornou a cirurgia do R2. E vocês os R2 que já estão operando, estão vendo que geralmente é uma caixinha de surpresa, né? Você entra, é aquela vesícula tranquila, 30 minutos de cirurgia e acabou. E aí, às vezes, está marcado ali letivo e você se depara muitas vezes com uma colicite aguda, difícil de realizar, 2 horas de procedimento, aquela angústia de isolar o hilo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os mais diversos aspectos de diagnóstico, de tratamento, de opções de realizar quando você se depara com uma colicite aguda difícil, o que fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho disso e, igual o Fernando falou, se vocês tiverem dúvida, vão parando. Tem muita coisa aí para a gente conversar, então, às vezes, perde um pouquinho o tema, pode parar e a gente vai falando, tá bom? Então, a colicite aguda. 10 a 20% da população mundial vai ter litíase vesicular, uma das doenças mais prevalentes do mundo. E desses 10 a 20%, 15% vão ser sintomáticos, e é o doente que vai procurar o serviço, ou o ambulatório, cirurgião ou gastroenterologista, se queixando do quadro de dor e onde é feito o diagnóstico. E desses doentes sintomáticos, 10% vão ter colicite aguda. É o doente que vai chegar lá no pronto-socorro com queixa de processo inflamatório, com colicistite aguda, e que vai precisar de tratamento cirúrgico. Tá? Nos Estados Unidos, de 500 a 700 mil cirurgias, colistectomias por vídeo são feitas por ano. E em relação à colicistite aguda, a etiologia da colicistite aguda, a grande maioria, quase 95%, ela ocorre por cálculo, por colilitíase. E 5 a 10%, que a gente não vai levar muito em consideração nessa aula, a etiologia, nada disso, mas de 5 a 10%, a causa é a litiásica. E geralmente é aquele doente que está grave, na UTI, em uso de droga vasoativa, e que a etiologia principal aí é a isquemia, é o déficit de nutrição sanguínea da parede da vesícula que acaba causando o quadro de colicistite aguda. Como é que eu faço o diagnóstico da colicite aguda? O diagnóstico é a clássica dor no hipocôndrio direito, associado a náuseas, vômitos. Às vezes o doente tem febre ou não. Não é muito comum o doente ter febre por colicistite aguda, mas ele pode, principalmente nas formas complicadas. E basicamente é esse o quadro clínico. Ele pode apresentar, eventualmente, um quadro de icterícia, mas isso não é comum. E é o que a gente, geralmente, quando o residente vem passar o caso, fala, oh, esse doente tem uma colicite aguda, ele está ictérico. Esse doente, ele merece uma atenção especial, porque existem várias causas de icterícia no doente com colicite aguda. O doente, ele pode ter coledocolitíase associada. Vocês vão ver, eu trouxe um caso dessa semana lá de Itapevi para mostrar para vocês, um quadro de uma coledocolitíase. Ele pode ter uma colangite associado ao quadro de colicite aguda. Ele pode ter um quadro de pancreatite, só colilitíase, e aí acaba mascarando o quadro. Ele pode ter uma hepatite transinfecciosa decorrente desse processo infeccioso da colicite aguda. E ele pode ter uma peritonite biliar filtrante, que é quando você tem uma obstrução junto ao cístico, e a vesícula ela fica edemaciada, ela vai sendo obstruída, edemaciada, e começa, por transsudação, a vazar bile para a cavidade abdominal. Então, é o quadro chamado peritonite biliar filtrante. E o doente pode apresentar uma icterícia leve por absorção dessa bile pelo peritônio.
Então, prestar bastante atenção no doente que tem o diagnóstico de colicistite aguda e se apresenta ictérico na admissão. O exame físico também é um exame físico clássico, né? É uma dor no hipocôndrio direito, o doente pode ter defesa, pode ter uma massa palpável ali na região do hipocôndrio direito, um plastrão palpável, e o sinal clássico, que é o sinal de Murphy, que é a dor, a inspiração profunda no quadrante superior direito, tá? Em relação aos exames laboratoriais que a gente solicita, você pode ter um hemograma que apresenta uma leucocitose discreta, entre 12 a 14 mil, na grande maioria das vezes, nas colicistites agudas não complicadas, e você pode ter elevação da bilirrubina, das enzimas canaliculares, TGO e TGP, quando o doente tem eventualmente uma hepatite transinfecciosa ou uma coledocolitíase associada, e tem um PCR elevado. E como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através do exame físico e da história, associado a um exame de imagem. E o exame de imagem de escolha é o ultrassom de abdômen total. O ultrassom ele tem uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de colicistite aguda. E o diagnóstico ele é feito pelo espessamento da parede da vesícula. Então, a vesícula tem uma parede ali de aproximadamente 4 a 5 milímetros, e quando ele está aumentado, a espessura dessa parede, você fecha o diagnóstico ali de colicistite aguda. E, obviamente, você pode fazer o diagnóstico da etiologia, né, se tiver cálculo ou não, através do ultrassom. Então, o ultrassom é o melhor exame para fazer diagnóstico de colicistite aguda. Ele pode apresentar sinais de complicação, você pode ter líquido perivesicular, e, nesse caso, você tem que prestar atenção, porque esse paciente apresenta uma colicistite aguda complicada. A tomografia é considerado como exame diagnóstico de um achado incidental. O paciente chega, você não tem ali um diagnóstico definido, acaba solicitando uma tomografia e você acaba fazendo o diagnóstico de colicistite aguda pela tomografia. Lembrando que raramente você consegue evidenciar, é difícil você evidenciar a presença de cálculos vistos na tomografia. Então, você consegue fazer o diagnóstico de colicistite aguda, porém, você não consegue identificar, na maioria das vezes, a presença de cálculo. Isso tem mudado na maioria dos serviços, tem até alguns trabalhos que mostram a comparação em relação ao exame utilizado para fazer diagnóstico de colicistite aguda. Eu acho que, como em Itapevi, o Galo, o Tércio, o Fernando, eles vão concordar comigo que é muito mais fácil, quando o doente chega, você solicitar uma tomografia do que ultrassom. O ultrassom muitas vezes não está disponível ali no serviço, tem um horário definido, geralmente é de manhã, e aí esse doente acaba chegando para você em outros horários, às vezes à noite, ou às vezes à tarde, e você acaba solicitando a tomografia. Quando o doente sabe que tem previamente colilitíase, a tomografia é um excelente exame, porque ele avalia muito bem se tem espessamento ou não da parede, e aí você consegue definir que tem colicistite aguda ou não. Quando o doente não sabe, fica complicado às vezes, porque às vezes você tem um espessamento de parede, você não consegue definir cálculo, e aí vão entrar os diagnósticos diferenciais da colicistite aguda. Então, eu acho que a maioria acaba concordando que, ultimamente, a gente tem feito muito diagnóstico de colicistite aguda por tomografia. Eu trouxe aqui para vocês diversas imagens para vocês se habituarem a não só olhar o laudo do exame, mas ter a imagem em mente para poder fazer o diagnóstico. Às vezes, muitas vezes, o radiologista acaba não vendo ou acaba laudando. Vocês também devem ter a experiência de ter um laudo que não condiz muito com o quadro clínico. Então, é importante que sempre vocês tenham a sensibilidade de olhar para confirmar o laudo da tomografia ou, eventualmente, do ultrassom. Então, aqui a gente tem, vou levar a seta aqui um diagnóstico de colicistite aguda visto pelo ultrassom, um espessamento da parede, ó, bem espessada aqui a parede, e a presença de um cálculo aqui na vesícula. Aqui é um diagnóstico realizado por tomografia, né? A vesícula também com a parede espessada. Você vê aqui uma parede irregular espessada e o conteúdo. Aqui dá para ver que tem cálculo aqui na vesícula, no interior da vesícula.
Aqui outro caso, ó, vesícula de parede espessada, aqui você já tem um líquido perivesicular, já dentro aqui um fígado, já com a tendência de formar aqui um abscesso. Então, aqui, ó, vesícula com a parede espessada. Aqui você não consegue identificar a presença de um cálculo, mas você vê que é um quadro típico de colicistite aguda. Esse aqui é um caso desta semana em Itapevi, uma paciente que tinha um histórico de esplenomegalia, vocês podem ver pela toma aqui um quadro de esplenomegalia, que tinha uma dor no hipocôndrio direito, e que foi feita uma tomografia, e a tomografia laudou um quadro de colicistite aguda. Para quem diz que o cálculo geralmente não aparece, aqui é um cálculo bem visível, visto na tomografia, vesícula de parede espessada. A doente estava ictérica, bilirrubina ali de 2 para 3, às custas indireta. Então, a gente, a princípio, seguiu mais ou menos o laudo da tomografia, de que não havia dilatação da via biliar e que essa paciente tinha uma icterícia por conta de uma hemólise, de um quadro que ela tinha anteriormente, e indicou a cirurgia. Porém, no outro dia, a gente viu, no dia que essa paciente foi operada, ia ser operada, a gente viu ela teve uma piora da icterícia, não tinha tanta dor, mas náuseas e vômitos, e a gente pediu um ultrassom para essa paciente. E o ultrassom confirmou aqui o quadro de colicite aguda, uma vesícula de parede espessada, e quando ela avaliou o colédoco, parecia que tinha um colédoco dilatado e uma imagem aqui no interior do colédoco. Aqui dá para ver bem aqui, ó, uma imagem, um colédoco dilatado e uma imagem sugestiva de cálculo no colédoco. E aí essa doente foi submetida a uma CPRE antes do tratamento cirúrgico, ela fez confirmando a presença de colédocolitise, para posteriormente realizar a colicistectomia. Está programado ainda para fazer essa colicistectomia da doente. Essa paciente também foi na segunda-feira, uma paciente que também chegou no final de semana, a gente não tinha ultrassom, um quadro de uma dor em andar superior do abdômen, náuseas, vômitos, um Murphy meio interrogado, fez um ultrassom, fez uma tomografia, não tinha ultrassom, e a tomografia confirmou um quadro de colilitíase associado aqui a colicite aguda, um espessamento aqui da parede, já tem um líquido aqui perivesicular, também um quadro, um caso lá de Itapevi. Aqui também, para ilustrar para vocês, eu vou ver esse quadro, essa imagem da aula do CBC, do Dr. André de Morix, é uma colicistite aguda enfisematosa, vesícula aqui, com gás aqui ao redor, tá? Aqui também, ó, só para vocês, às vezes escutam falar ali do quadro, mas isso aqui é a imagem, né? Próxima vez que vocês virem uma imagem dessa, não vão ter dúvida, essa aqui é uma colicistite aguda enfisematosa. Então, visto as imagens, o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial, basicamente, ele se faz, por exemplo, com o doente que vem com colicite aguda e vem ictérico, né? Como naquele caso que eu mostrei para vocês. Será que é uma colicite aguda? Será que é uma colicite aguda com colédocolitise ou com colangite? Ou será que tem os dois, né? Colédocolitise, elas caracterizam que geralmente o doente ele não tem sinais de irritação peritoneal. Ele não tem Murphy, ele não tem um quadro de plastrão, ele pode ter até um pouco de dor no hipocôndrio direito, mas não tem aqueles sinais clássicos de processo inflamatório. Geralmente é o doente que está ictérico, tem uma elevação importante de fosfatase alcalina e gama-GT, e um exame de imagem, quer seja ultrassom ou a tomografia, mostrando uma dilatação de via biliar. Lembrando que um ultrassom é um ótimo exame para diagnosticar colicite aguda e diagnosticar colilitíase, mas é um exame que muitas vezes não dá o diagnóstico de colédocolitise. É um exame que é operador dependente e o que a gente vê que muitas vezes a gente acaba confirmando a colédocolitise por tomografia. A pancreatite aguda, né? A pancreatite aguda também é um dos diagnósticos diferenciais importantes, porque geralmente o doente tem colilitíase na vigência de pancreatite aguda, com dor ali em andar superior, e pode eventualmente mascarar ali um quadro de espessamento da parede da vesícula. Porque na pancreatite aguda você tem extravasamento, tem líquido ali ao redor, e aí você pede o ultrassom vê a parede da vesícula ali com líquido peripancreático e passa o diagnóstico de vesícula de parede espessada. E aí esse doente
acaba sendo operado e, na verdade, ele tem aí um quadro de pancreatite aguda. Quando você tem amilase de entrada, uma história curta que você faz o diagnóstico, é mais fácil. Mas, às vezes, o doente tem uma história arrastada que a amilase na entrada é normal e o diagnóstico, às vezes, fica difícil, né? Então, às vezes, você tem que lançar a mão da tomografia, quando você tem dúvida em relação ao diagnóstico, para elucidar se é uma pancreatite aguda ou se é uma colicistite. Outro diagnóstico diferencial importante é da hepatite, né? A hepatite aguda, muitas vezes o paciente acaba chegando com um quadro de dor em hipocôndrio direito, às vezes você vai examinar, tem um Murphy positivo ali na região, mas não tem ali sinais de plastrão nem nada, tem uma hepatomegalia que acaba confundindo o exame físico, e que o diagnóstico diferencial é feito muitas vezes por exames laboratoriais. O doente que às vezes se apresenta ictérico sem dilatação da via biliar, é o doente que tem TGO e TGP 4 vezes o nível normal, aí você tem que pensar na hipótese de ser uma hepatite aguda, tá? Lembrando que hepatite também pode simular ali um espessamento por líquido ao redor perihepático e simular também um espessamento da vesícula ali, simulando uma colicistite aguda, visto pelo ultrassom. O tratamento é a colicistectomia, a via preferencial aceita é a laparoscopia, né? Você tem que deixar o doente em jejum, antibiótico terapia, analgesia e hidratação. Esse é o tratamento padrão. Esta é a aula que a gente dá para os internos, um diagnóstico, com os exames de imagem, tudo. E a partir de agora, a gente vai ver como que a gente maneja o paciente com colicistite aguda. Então, quando que eu opero o doente? A princípio, sempre. Eu sempre opero doente, a via de escolha é laparoscópica, eu vou operar a cirurgia aberta em casos especiais, dificuldade técnica, não é uma situação de emergência na maioria das vezes. A gente tem pego aqui alguns casos de doente que chega muito grave, e fica igual à discussão que a gente teve há umas aulas anteriores, o doente que fica lá para ser transferido e chega às vezes muito grave, e às vezes acaba sendo necessário emergenciar aí o procedimento cirúrgico. A gente deve evitar a colicistectomia postergada, vocês vão ver o porquê para frente. A gente tinha muito aquela visão, doente tem mais de 72 horas de história, vamos esfriar o processo e encaminhar para o ambulatório. Isso deve ser evitado na medida do possível, e o tratamento clínico ele é a exceção, né? Nós vamos ver que às vezes a gente contraindica o procedimento cirúrgico e opta só por antibiótico, e ele deve ser exceção, e a gente vai ver quais são esses casos que a gente seleciona. Aqui vem a parte mais importante da aula. Como é que eu manejo o doente com colicistite aguda? Os doentes eles não são iguais, né? A gente não trata a doença, a gente trata sempre o doente. Então, eu tenho colicistite aguda, eu vou operar todo mundo? Não. Então, a primeira coisa aqui é avaliar qual que é o grau de gravidade dessa colicistite aguda. Tá? E para isso foi criados os critérios de Tóquio, né? Começou no Congresso de Tóquio em 2007 e que se tentava padronizar, tentava estabelecer um algoritmo para manejar o doente com colicistite aguda. Então, eles começaram assim, como é que eu faço o diagnóstico de colicistite aguda? Então, em 2007, eles criaram os critérios para fazer diagnóstico. Então, estabeleceram o critério A, B e C. Então, o critério A era sinais locais de inflamação. Então, se eu tinha Murphy positivo, massa palpável e plastrão aqui naquela região, dor no hipocôndrio direito, era um sinal A, que eles diziam. Sinais sistêmicos de inflamação, febre, PCR elevado, leucocitose, era o sinal B, sinal de complicações inflamatórias. E o sinal C é a necessidade de uma imagem, de um exame de imagem para fazer diagnóstico. E naquela época, você definia o diagnóstico de duas maneiras. Se o doente tivesse o item A e o item B, ele era considerado como colicistite aguda. E se ele tivesse o item C, isoladamente, ele também era considerado o paciente com colicistite aguda. Suspeita clínica, mais item C, era considerado como colicistite aguda. E a partir daí eles definiram
os graus, né? Aí você vai ver, esse paciente tem um TOC 1, TOC 2, TOC 3. Como é que eles definiram isso? O TOC 1, em 2007, era considerado doente que tinha uma colicistite aguda leve. O doente que tinha uma discreta leucocitose, não tinha sinal de complicação ao exame físico, ao exame de imagem, ele era considerado como o paciente TOC 1. Quem era o paciente considerado como TOC 2? Era um paciente que tinha uma leucocitose acima de 18 mil leucócitos, aquele paciente que tinha uma massa palpável, dolorosa, ali, um plastrão naquela região, que tinha mais de 3 dias de história e que tinha marcadores de complicação local, ou abscesso, ou enfisema da vesícula, sinais de gangrena, líquido vesicular. Então, ele é considerado ali como um paciente TOC 2. E o TOC 3 é aquele doente que tinha algum tipo de disfunção orgânica, ou cardiovascular, ou neurológica, respiratória, renal, hepática ou hematológica. Essas eram as disfunções orgânicas que levavam o paciente a ser classificado como TOC 3, ou uma pancreatite aguda severa. E a partir daí, se estabeleceu como é que eu vou tratar esse doente, né? Em 2007, se tratava assim, grau 1, colicistectomia laparoscópica em todo mundo. Então, o doente chegou lá, colicistite aguda, nenhum sinal de complicação, ele ia para a colicistectomia laparoscópica. E o grau 2? O grau 2 se estabelecia o seguinte, eu entro com antibiótico, espero 48 horas, o doente melhorou, eu programo posteriormente a vesícula. Era geralmente o doente que tinha mais de 3 dias de história, e eu fazia uma colicistectomia programada, eletiva. Tá? Se o doente não melhorasse, você fazia a drenagem da vesícula. Você fazia o que se chama a colicistostomia. E o grau 3, indicação absoluta de drenagem da vesícula, a colicistostomia. Nós vamos falar um pouquinho depois como é que é feito hoje em dia a colicistostomia. Tá? Baseado nesses critérios, as equipes cirúrgicas começaram a questionar, primeiro, os critérios de diagnóstico, né? Então, você podia ter aí um paciente em relação aos critérios de diagnóstico, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Você podia fazer diagnóstico em 2007 sem ultrassom, né? Bastava o paciente ter ali um Murphy positivo no seu exame físico com uma leucocitose, ele é classificado como uma colicite aguda, né? Ou o paciente tinha diagnóstico com um exame de imagem apenas, né? Eu tenho uma suspeita clínica com exame de imagem, eu fazia diagnóstico. E aí começou a se questionar, olha, vou deixar passar, vai ter alguns casos que eu vou classificar como colicistite aguda que não são, né? Eu posso ter um doente com hepatite, que vou lá simular uma hepatomegalia com uma massa palpável com leucocitose, eu vou colocar esse paciente aí como colicistite aguda, e não é. E aí começou-se a discutir. Em 2013, foi feita novamente uma reunião, mais de 38 reuniões, vários artigos levantados, e falou, o que nós vamos mudar em relação ao critério inicial de 2007? A principal mudança foi que, em relação ao diagnóstico, se você tivesse um critério A mais um critério B, você tinha suspeita, mas para confirmação, você precisaria necessariamente um critério de suspeita mais a confirmação com o exame de imagem. Essa foi a principal mudança que foi feita nos critérios de TOC em 2013. Tá? E aí eles estabeleceram como é que eu manejo esse doente, né? E o manejo não mudou em relação a 2007. No 1 você operava, no 2 você tentava segurar ao máximo e fazia a programada, e no 3 você fazia a drenagem e depois você programava a colicistectomia eletiva. E aí chegou em 2018, né? E aí a grande discussão, que são os critérios que prevalecem até hoje, né? A grande discussão os pacientes são diferentes, né? Que critério que eu uso para ver a gravidade? A gravidade é a mesma para todos os doentes? O doente jovem é diferente do doente idoso? Então, começou-se a discutir critérios de gravidade. Como é que eu avalio esse doente? Então, os principais eram o de Charlson, o ASA e os fatores preditivos de mortalidade, aquelas comorbidades que eram consideradas graves e que influenciariam direto na mortalidade do doente. Então, a principal mudança é que não vamos analisar no geral, a gente vai individualizar o doente.
a gente tem que fazer um score para cada doente e definir se este doente é cirúrgico ou não. E aí ficou definido o quê? No paciente que tinha, a classificação é a mesma, né? Para grau 1, para grau 2 e grau 3, é sempre a mesma, só que a gente vai individualizar o doente. Então, no TOC 1 e TOC 2, você operava todos, de forma precoce. Vou operar o doente na internação, exceto se ele tiver um índice de morbidade de Charlson maior do que 6, ou se o paciente tiver um ASA maior do que 3. Né? Aí, nesse caso, eu tenho que partir para uma outra abordagem nesse doente. E no grau 3? No grau 3, também foi estabelecido que, mesmo no TOC 3, eu indicaria a colicistectomia precoce, desde que o doente tivesse um critério de comorbidade igual ou menor do que 3 e tivesse um ASA menor ou igual a 2. Mesmo que ele se enquadrasse no TOC 3, eu também indicaria a colicistectomia precoce no doente. E aí, daquelas comorbidades que eu tinha falado para vocês, eles, através de um levantamento de literatura, de análise entre os serviços, eles definiram o quê? Existem comorbidades que são desfavoráveis, com alto índice de mortalidade, que eu não devo operar o doente, mas tem disfunções orgânicas que elas são consideradas favoráveis. E quais são as disfunções favoráveis? A disfunção renal e a disfunção cardiovascular. Então, geralmente, às vezes, qual é o exemplo disso? É aquele doente que chega no serviço séptico, com alteração da função renal, com droga vasoativa, e que eu hidrato, entro com antibiótico para esse doente e ele melhora da disfunção. Então, essas são consideradas disfunções orgânicas favoráveis. E desde que o doente melhore, a cirurgia está indicada para ele. Eu posso operá-lo. Tá? E quais são as disfunções desfavoráveis? O rebaixamento do nível de consciência, a insuficiência respiratória e a insuficiência hepática. Esse doente eu tenho que manejar de uma outra forma. Então, como é que ficou a diretriz? A diretriz, o que mudou de 2018 e o que vale até hoje? Colicistite aguda, a indicação é colicistectomia precoce, independente do tempo do quadro do paciente, mas desde que você avalie o paciente individualmente em relação ao seu critério de gravidade. E aí você define, de acordo com o critério de gravidade do paciente, se vai operar ou não. A partir disso daí, começou-se a discutir. Poxa, mas tinha toda aquela história de que, se o doente tem até 72 horas de dor, eu opero. Se tem mais de 72 horas, eu não opero. Aquela história lá, hein? Aqui vai ter problema, aqui vai dar... eu vou ter complicação, eu vou ter maior lesão de via biliar, vai ser uma cirurgia difícil. Então, esse era o motivo de se postergar o tratamento cirúrgico. E aí começou a se perguntar, mas tem diferença ou não tem diferença? E aí foi feito um levantamento, né, de estudos anteriores, 5 grandes trabalhos, que aí se definiu o quê? Pegou um grupo 1 do paciente que foi operado de maneira precoce, até 3 dias ali de história, 233 casos. E o grupo 2, de doentes que foram operados de maneira tardia. Ele posterguei o tratamento cirúrgico do paciente. O que observaram? Eles observaram que neste grupo que eu posterguei, 40 casos, você teve que operar de urgência. Esse doente reinternou um novo quadro de colicistite aguda e você teve que resolver numa outra internação. E quase metade desses doentes você não conseguiu resolver por via laparoscópica, você teve que converter. E em relação à lesão de via biliar, não se observou diferença estatística em relação a de você postergar ou não. Mas a colicistectomia precoce, ela diminuiu o tempo de internação e foi segura. Né? Então, a partir daí, ficou-se definido que, olha, vale a pena eu operar esse doente de maneira precoce, não ficar postergando ali o tratamento dele. Então, o que é importante? Quando é que eu opero? O principal, maravilha, aquilo que vai tranquilo primeiras 72 horas. A cirurgia é mais fácil, você tem
você diminui o risco de complicações em relação ao tratamento clínico, em vez de você ficar dando antibiótico, aguardando, o paciente reinterna depois, aí evolui com abscesso. Então, o melhor é que você opere, é o tratamento definitivo, mas você tem que levar em conta a individualidade de cada doente e evitar no paciente que tem risco cirúrgico elevado. Quando é que eu faço o tratamento clínico? O que é o tratamento clínico? Aquele que eu só dou antibiótico, analgésico, anti-inflamatório e observo. Eu faço isso quando eu estabeleço que o risco cirúrgico é elevado, esse paciente tem um risco muito elevado se ele for operado, e a colicite aguda não pode ser complicada. Você não pode tratar um paciente com abscesso hepático ou no paciente que tem uma colicite aguda enfisematosa ou gangrenosa de maneira clínica, independente do risco do doente, né? Esse doente tem que ser operado, esse doente tem que ser resolvido o problema dele, ou com uma colicistostomia, ou com o tratamento cirúrgico definitivo, tá? Não dá para fazer tratamento clínico no paciente que tem uma colicistite aguda complicada. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho de colicistostomia, né? Ela esteve na moda entre 2013, entre 2007 e 2018. Depois ela ficou mais restrita, né? Apenas no Tóquio 3, que não tem condição cirúrgica, a partir de 2018. Mas é uma coisa que tem que estar na mente de todo mundo, né? Tem indicação? Será que vale a pena? Como é que eu faço, né? A colicistostomia ela tem que ser discutida. São poucos os casos, mas vai ter uma hora que a gente vai estar de frente com aquele doente que tem indicação ali, que o melhor para ele é que seja feito uma colicistostomia. E quem é este doente? Basicamente, é o doente idoso, que tem um alto risco cirúrgico. É o doente, por exemplo, que está lá na UTI, com droga vasoativa, internado pela clínica e que tem um diagnóstico feito ali de colicite aguda. Esse doente, se você levar ali para um tratamento cirúrgico definitivo, ele tem um alto risco de mortalidade, né? E é um doente que, eventualmente, tem uma colicistite aguda com líquido perivesicular, com abscesso localizado ali, e que o antibiótico não vai resolver o problema dele. Este doente ele tem indicação absoluta de realizar uma colicistostomia, tá? E a gente tem que lembrar sempre que é possível fazer, inclusive, nos nossos serviços, tá? Então, a partir do que a gente falou, quais são as indicações precisas? Um paciente que tem o Tóquio 3, você tentou o tratamento clínico, ele não respondeu, e aí eu vou fazer a colicistostomia. Qual que é a via que eu vou escolher? A colicistostomia ela tem duas vias principais, né? Ela tem que ser feita sempre guiado por ultrassom, ou, no máximo, na beira do leito por via aberta. Você faz uma pequena incisão ali, com anestesia local, e faz uma punção ali da vesícula. Mas, basicamente, desde que seu serviço tenha um ultrassom, tem que ser feito guiado por ultrassom, tá? E guiado por ultrassom, ela tem duas vias. A via percutânea transhepática, que é aquela via que você entra com a agulha pela face hepática da vesícula, então você passa ali pelo fígado, né? Entra na face em que a vesícula está colada ali no parênquima hepático e faz ali a punção. E tem a via que a gente fala, a via peritoneal, é aquela que você entra na face peritoneal da vesícula, né? Quando usar uma ou outra, a preferência é sempre por via percutânea transhepática, mas vai ter as contraindicações. Por exemplo, se o doente tem um tumor hepático, se o doente tem coagulopatia, né? Se o doente eventualmente for um doente cirrótico, você não deve entrar pela via percutânea, tá bom? Pela via percutânea transhepática. Que é um exemplo do achado que você vai ter, eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Aqui nós temos um ultrassom que mostra aqui o fígado, aqui um abscesso hepático aqui nessa região aqui, aqui a parede da vesícula que já tem uma área que já perdeu a continuidade dela, que já está em comunicação aqui com o parênquima hepático, e aqui a vesícula com conteúdo de cálculo no seu interior, tá?
Então, isso aqui é um ótimo caso num doente grave para você fazer a colicistostomia. E aí, como é que ela é feita? Ela é feita, você guia por ultrassom, realiza primeiro uma punção, né? Faz ali uma punção, retira o conteúdo purulento, aqui através de punção, e deixa um dreno de pigtail ali localizado. Para quem não tem pigtail no serviço, serve um Shiley, né? Um Shiley, acho que quase todos os serviços aqui tem um catéter de Shiley ou um dupla via, né? Para poder ali deixar ali no interior da vesícula. Aí, esse é o aspecto final visto com ultrassom, que o dreno está aqui, passado transparito hepático, aqui está passado pelo fígado, passado pela parede da vesícula, e aqui está aqui o catéter dentro da vesícula. E aí você insufla para ver se está mesmo dentro da vesícula, a vesícula vai distender com ar aqui, nessa região. Tá? E aí você deixa o dreno aqui, deixa o dreno aberto e aquilo vai drenando. Tá bom? Não há necessidade de irrigar aqui, tá bom? Antes de eu passar para a colicistectomia difícil, quanto tempo eu deixo esse catéter aqui? Esse catéter eu deixo basicamente ali entre 3 e 6 semanas. Entre 3 e 6 semanas é um período adequado para você deixar e retirar o catéter. E depois realizar a colicistectomia programada no doente assim que ele sair do quadro grave que ele estava. Pronto. Agora vamos falar da parte aqui importante, principalmente para os R2. Colicistectomia difícil, né? Como é que eu lido com uma colicistectomia difícil? Esses casos são todos casos nossos, né? Esse caso aqui, esse aqui primeiro, é o caso do Dr. Assir, lá de Itapevi. Olha o caso que ele pegou, né? O caso que você não consegue identificar o hilo hepático num fígado todo trabalhado, você não consegue identificar nenhum tipo de estrutura, está tudo aderido naquela região. Esse caso aqui do lado é o caso que o Fernando me mandou também, é outro caso que também num fígado trabalhado, com abscesso localizado. Aqui o hilo até parece facilmente dissecado, mas é uma vesícula encastoada aqui nessa região, também difícil de trabalhar. Também de Itapevi, do Felipe De Poli. Felipe De Poli. Esse aqui é outro caso, ó, uma colicistite aguda gangrenosa, aberta ali, ó. Você vê toda a região ali com necrose, um hilo de difícil dissecção aqui. Essa é de quem, Fernando? Você sabe? Você que me mandou também? Também do Felipe. Também do Felipe. Felipe também é campeão de pegar esses casos também, né? Esse caso do lado aqui é da Maitê. Esse caso a Maitê começou por vídeo aqui, esse paciente, o duodeno grudado aqui na região do infundíbulo, difícil de dissecção. Aí ela chamou esse paciente, lembra, Fernando? Esse paciente tinha uma fístula do infundíbulo da vesícula com o duodeno, né? Teve que converter aqui para resolver. O que eu faço quando eu tenho uma colicistectomia difícil? A primeira coisa é pedir ajuda, né? Não era aquela vesícula que você estava esperando, né? Não era aquilo que você estava imaginando para operar. Então, a primeira coisa que você faz eu preciso chamar ajuda. Existem algumas manobras que podem ser feitas. A primeira, a vesícula às vezes está muito distendida, difícil você pegar, é puncionar a vesícula. Punciona, esvazia, você consegue ter uma pega melhor ali para poder apresentar as estruturas e começar a dissecção. Outra coisa importante é quando você tem aqueles casos, esse caso aqui, a dissecção ela tem que ser evitada realizar aquela dissecção romba. Você não está identificado aqui as estruturas, não é aquela dissecção tranquila que você vai dissecando, o pneumoperitônio vai abrindo as estruturas e vai apresentando para você. Aqui é importante que você faça a dissecção muitas vezes com gaze, raspando a região para ver aqui se aparece aqui alguma estrutura para poder dissecar. Às vezes não vai aparecer. E aí o que você faz? Você lança a mão de fazer uma colicistectomia parcial. Você começa a dissecar ali acima ali da região do hilo da vesícula para tentar fazer uma colicistectomia parcial. Ou o contrário, né? Fazer uma colicistectomia fundocística para tentar ver se consegue isolar
na região fundocística para aparecer ali a região do hilo hepático, tá? E, principalmente, começou a dissecar 10, 15 minutos, a coisa não clareou, converte. Chama ajuda e converte. Não tenham medo de converter uma colecistectomia. Ninguém quer ter aqui o grande medo do cirurgião que se depara com situações dessa, é a lesão de via biliar. Né? Então, não tenham medo de converter, chamem ajuda, usem mão da colangiografia intraoperatória, não saiam com dúvida. Né? Então, faz uma colangiografia intraoperatória para ver, para entender um pouquinho da anatomia, né? Para poder facilitar ali o procedimento cirúrgico. Quais são as principais complicações ali do tratamento? A principal delas, a principal é a lesão de via biliar. É a principal, é a mais temida, é a que dá trabalho, é aquela que você não quer, é aquela que você muitas vezes está dissecando ali, vê e você não acredita que está acontecendo, não acredita que é. Então, essa é a lesão que tem que tomar cuidado para que não ocorra. Mas se eventualmente ocorrer, chame ajuda, respire, chame alguém mais capacitado para tentar resolver ali o problema. Hemorragia, a segunda complicação mais temida em relação à colicite aguda, também é outra coisa importante que tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente tem uma hemorragia, se assusta, e aí começa ali a ter um problema atrás do outro, uma dissecção onde não deveria, avança ali o quadro, começa a pôr o clipe em tudo quanto é lugar, então tem que tomar cuidado. Coleções, então muitas vezes a principal causa de coleção na colicite aguda os canalículos de Luschka. Nós tivemos um caso em Itapevi há um mês, o paciente fez uma colicistectomia por uma colicite aguda, foi tranquila, o doente foi embora, voltou, fez um ultrassom com líquido livre na cavidade. Caso do Assir também, o Assir passou a ótica, identificou o canalículo de Luschka, fez a sutura, o doente foi embora 2 dias depois, tá? A principal causa de coleção é o colo peritônio, tá bom? E tem as complicações sistêmicas, geralmente são doentes idosos, muitas vezes graves, em UTI, aí você pode ter quadro de pneumonia, atelectasia, então são complicações também que são inerentes aí ao tratamento cirúrgico. Quais são os fatores de risco para você ter lesão de via biliar? Né? Qual que é o doente que eu vou lá e ter que ter cuidado que esse doente pode ter lesão de via biliar? A intensidade do processo local, eu abri, tem aquele processo local ali que eu mostrei para vocês em 2, 3 casos. Esse doente tem um risco maior de ter lesão de via biliar, então não dá para usar a mesma técnica, a técnica tem que ser adequada, né? Eu faço uma dissecção diferente, faço uma dissecção com gaze, faço a dissecção fundocística, né? Não dá para tratar sempre da mesma maneira que eu estou acostumado. Chamo um cirurgião experiente. Às vezes o doente é obeso, a obesidade por si só está relacionado ao aumento de lesão de via biliar. E o material, né? Operar com material pinça que não pega, às vezes está escura a imagem, né? Também é um fator relacionado ali à lesão de via biliar. A hemorragia, né? A hemorragia que eu tinha dito para vocês. A hemorragia é uma coisa que você não estava acostumado, não queria que acontecesse, você que fez o quadro, e muitas vezes acaba se afobando para tentar parar ali. Comprime com uma gaze, espera, tenta cauterizar, disseca, tenta dissecar, enquanto o seu auxiliar está comprimindo ali, com calma, tenta dissecar as estruturas, tenta identificar da onde está sangrando. Use o cautério ao invés de clipe, senão você vai começar a clipar, clipa, e aí você vai ver o estrago é muito maior. Às vezes é um vaso pequeno que está sangrando, às vezes é a própria cística que está sangrando, aí você clipou, e aí o resultado é isso aqui, ó. Um monte de clipe, um doente no pós-operatório com icterícia, uma lesão de via biliar num lugar onde você não quer que ocorra, aqui na placa. Eu queria deixar para vocês, principalmente para os R2, acho que a gente conseguiu resumir bem, definir. É importante que vocês definam, saibam fazer diagnóstico, saibam definir qual que é a gravidade, qual que é o tóquio desse doente e saibam definir a conduta. Acho que a aula deixa claro mais ou menos como lidar com isso, mas a mensagem que eu quero passar para vocês, principalmente os residentes que estão começando agora, é: não opere com vontade de sair. Não opere para, não, eu vou fazer uma colicistectomia rápida, fiz uma colicistectomia em 20 minutos. Não.
Não opere com vontade de sair, e sim entre com vontade de operar. Essa frase eu copiei também do André Demorix, fui assistir a aula dele, deu uma aula sobre colicistite aguda difícil. Como é que eu faço? Então, ele usou essa frase aqui e eu estou copiando. Era isso que eu tinha para falar para vocês, que a gente pode conversar um pouquinho da experiência de cada um, e eu abro aqui para discussão. Excelente, Mohan. Excelente. Bora lá, filhos. Miguel, Letícia, Lívia, os R1s aí querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ricardo. Só não pode começar a história do... Não tem o áudio, né? Não, não tem áudio, já foi. Já. Já. Olha lá, Ricardo, ótima aula. Valeu. Vamos, pessoal. Contem os casos de vocês, contem para a gente. Acho que todo mundo já passou. Boa noite, mestre Mohamed, tudo bom? Olha o Monstro! Jaldão aí. Grande Jaldão! Como vai? E aí, doutor Fernando, boa noite. Boa noite, Aldo. Bom, o Miguel com certeza tem um caso para falar aí, que a gente acabou de internar uma colecistite aguda aqui, e foi ele que avaliou o paciente. Então, Miguel, vamos lá. Você está onde? Vamos, Miguel. Estou aqui em Franco. Boa. Vamos, Miguel. Fale aí. Entre. Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo sim. Boa noite, então. Era o caso de uma paciente de 32 anos que tem um quadro bastante prolongado. Ela tinha dor abdominal epigástrica faz 3, 4 semanas, com uma piora nos últimos 10 dias, associada a intensas náuseas e vômitos. Também um quadro que piorava com a alimentação. Ela já tinha feito uma tomografia no nosso serviço, que estava demonstrando espessamento de paredes e um borramento da gordura perivesicular. E então a gente estava discutindo o caso em relação a qual a qual classificação ela pertencia e qual seria o melhor manejo no caso dela. Perfeito. Aqui é importante, né? Pelo que você conta da história, uma história muito arrastada, né? 10 dias de história, 3 a 4 semanas ali com quadro de dor, e piora nos últimos 10 dias. É sempre importante, nesses casos, a gente ter que descartar a coledocolitíase associada, né? Porque um doente que, às vezes, está com espessamento há um tempão, está com uma colicistite aguda já há um tempo, e a piora dela agora, às vezes, é coledocolitíase. Por isso é importante um exame de imagem, que descarte, né? As enzimas canaliculares. É um doente que, pelo que você está contando, se não tem nenhuma disfunção orgânica, só pelo tempo de história ela se encaixa no Tóquio 2, né? E exatamente, ela veio com exames laboratoriais e estava com bilirrubinas normais, enzimas canaliculares normais, estava com um quadro acima de 72 horas, mas sem um aumento do PCR, nem dos leucócitos, nenhuma disfunção orgânica. A única alteração dentro dos exames laboratoriais que eu estou conseguindo enxergar agora é que ela estava com uma quantidade de leucócitos de 15.600. Mas, além disso, estava bastante tranquila. A principal queixa da paciente era a dor mesmo, uma dor transfixiante, que começou em região epigástrica e irradiada para a região dorsal e hemicinto esquerdo, que diminuía com a posição de pressão aumentada, que, tendo em consideração as características do quadro clínico, me fez relembrar bastante de um quadro clínico característico de pancreatite, mas também veio com uma amilase completamente normal, e dentro da tomografia que ela já tinha feito no nosso serviço, estava com um pâncreas sim, com dimensões normais e sem uma dilatação do conduto pancreático, nenhum comemorativo sugestivo de pancreatite. Perfeito. É uma doente para operar amanhã, né? Doente para preparar ali de dia, de manhã e
e ser operado. De resolver manhã, o problema. o doutor Galo na lanchonete, tomando aquele café e sendo acionado, né, Galo? Acionado. Espero que não Tô na precise, área, né? só Não é não, colocar. Galo? Espero que não precise, né? Não, estarei lá, só colocar. Vou aproveitar essa deixa aí desse caso. A gente ainda tem muita gente que, quando a história do paciente é um pouquinho mais arrastada, quer ficar só no tratamento clínico. Esse que é o problema. E aí a gente aquela famosa, vai postergando, postergando, e aí quando opera, realmente está complicado, e aí a pessoa nunca mais quer operar nenhum caso complicado, e fica só fazendo verdade. tratamento clínico. Verdade. Então, é difícil estabelecer quando começa a colicistite aguda ou quando era só uma crise de cólica biliar, né? Só É para difícil mesmo. os residentes saberem. Fez o diagnóstico, é o que você apresentou. Opere. É isso. Se não tiver nenhuma contraindicação ali, e na maioria das vezes não tem mesmo, é para resolver. Eu acho que vocês têm o mesmo problema que a gente muitas vezes, né? Às vezes a Santa Casa também tem esse problema, né? De não consegue dar vazão muitas vezes O ao mestre período de Mohamed, mestre colicite aguda. Galo. Mestre Galo, mestre Mohamed, tudo bom? Pode falar, Jaldô. Fala, Jaldão, manda aí. Eu não operaria ela logo, não. Por que, Jaldo? Eu deixaria ela, pelo menos, eu iniciaria antibiótico venoso nela. Ela não tem nenhum sugestivo aí de ter nenhuma coledoclitíase, nenhuma pancreatite associada. A gente pediu tudo dos exames. Eu, a princípio, eu deixaria ela internado 1 a 2 dias com antibiótico venoso, avaliando o quadro, avaliando a evolução de exames e como ela ia evoluir, o quadro abdominal de exame e laboratorialmente. Eu tenho a tendência de, se ela tiver uma boa resposta ao tratamento clínico, eu operaria ela mais tardiamente. Eu faria delayed. Eu não operaria ela Quanto logo, tempo, não. Jaldo? Eu pensaria em operar ela lá para 4, 6 semanas, não logo assim. Você vê que o Jaldo é da nossa época, você vê por aí, viu, Fernando? Ele é velho igual, Você a gente. você vê isso aí. Isso aí era o que era estabelecido, é isso mesmo. Isso aí era o que era estabelecido no Tóquio 13. 15, né? 15 É. a 13. É 13, né? No Tóquio 13 era isso, né? Você vai lá, paciente, Térios de Tóquio em 2013 era exatamente esse algoritmo. Você olha ali e fala assim, ó, o paciente tem longo período de história, eu vou fazer a colicistectomia postergada ali. Em 2018 eles mudaram. Tem serviço que ainda faz isso? Tem, pelos mais diversos motivos, né? Às vezes porque você não dá vazão, o doente melhorou, tá ok, manda para ambulatório e tudo. Mas o que é estabelecido hoje é que este doente ele não vai ter o maior risco de lesão de via biliar se você operar agora, que era o que o trial mandou. Mas a gente, às vezes, faz isso também. Ainda tem muita gente que faz isso, né? A gente faz isso, às vezes, em KPV. Às vezes, você não tem a vazão. O doente está lá, está bem, você respondeu 24, 48 horas, você não consegue encaixar ali. E aí acaba pondo na colicistectomia postergada. Está errado? Não. É uma outra maneira de ver. Mas o que se mostra hoje Mas, assim, realmente, você tendo um cirurgião com boa experiência, Exato. Caso que realmente dá para ser operado logo. Agora, se você tem ali na equipe, alguém vai assumir, é um cara mais novo, talvez, eu não sei. O que você falou é isso aí, é o que está no critério mesmo. Esse doente ele tem que ser operado? Tem que ser operado, mas tem que ser operado por um material adequado, equipe qualificada, não é para operar à noite, é tudo isso aí, né? Se a gente pensar em material adequado, vai ser raro os locais que a gente volta. Sabe que não, né? Você sabe que não, né? Você sabe que lá em Itapevi tem um hack novinho ali, ó, que não tem nem no São Luís. É ou não é, Fernandinho? Verdade. Só 4K espetacular. Tem um hack 4K lá, meu amigão, top. Hoje a gente fez um apendicite aqui em Franco e a tesoura não cortou nada. A gente teve que meter uma tesoura normal pelo trocado de cortar o apêndice.
Que a tesoura não estava cortando nem com reza. É para Então é isso. segurança. O cenário adequado é esse, né? Doente Tóquio 2, ok, ele se beneficia de você tentar. E a grande vantagem é o seguinte: se você for postergar, e aí foi o que mostrou o trabalho, né? Primeiro, porque a dúvida era o seguinte: se eu operar este doente que está aí com vocês agora, ele tem um risco maior de lesão de via biliar e de complicação do que eu operar ele daqui 4 semanas? A resposta é não. Ele não tem. Não tem. Então, por que eu opero agora e não opero depois? Porque se eu opero depois, é também o que mostrou o trabalho. 15 a 20% dos doentes vão reinternar nessas 3, 4 semanas. Isso se você conseguir 3, 4 semanas, porque na maioria das vezes você dá alta, ele cai na fila. Dentro da primeira É o semana ele já caso, está né? voltando. Cai na fila, porque lá você não consegue trazer, deixar programado. E neste Morra, período que ele está ali... E ele o não caso, vai né? voltar para você, ele vai voltar para a unidade básica de saúde. É, Até ele e aí chegar ele para cai na você, fila. E aí, sabe o E que vai é acontecer? Ele vai essa internar com situação. uma colicite aguda grave daqui, sei lá, 3 meses. Então é isso. Tem muita coisa que está envolvida ali, mas tem serviço que faz isso mesmo. Olha Vamos- ali, ó, vamos postergar, tem as eletivas, vamos fazer depois. deixa eu Amanhã a gente tem um Vamos galo então, apresentar aqui. Jaldão. Missão pro doutor Galo amanhã. Boa. Ia Vamos só pro comentar Galo. que o Miguel falou que ela já tem uma tomo prévia do serviço, mostrando Já tá que rodando. realmente que falhou Já o tá tratamento e rodando, está né? Já reinternando. voltou. Ela leu, ela assistiu a aula do Mohamed. Daqui a pouco ela faz uma pancreatite, ela faz coletocolitiase, né? Então precisa resolver, tem jeito. Opa, desculpa, Deixa eu professores, vou interromper um segundinho. Então, eu tinha uma perguntinha e depois eu queria expor outro caso. A primeira pergunta, especificamente para o doutor Jaldo, presente ainda. Doutor, eu lanço o aviso cirúrgico agora ou aguardo até amanhã? Tô brincando, Isso tô aí é brincando. doutor Galo. Doutor Galo. Tudo bem. Na verdade, eu tinha outro caso que era bastante interessante, que eu acho que seria interessante também comentá-lo agora. Faz uns quantos meses antes de começar a residência, eu estava fazendo atendimento num pronto atendimento, numa unidade de pronto atendimento. E veio uma paciente que estava grávida exatamente no 4º mês e meio, 5º mês da gestação. E ela estava, nesse momento, com um quadro muito característico de colecistite. Estava com uma pequena leucocitose, estava com uma ultrassonografia demonstrando um espessamento da parede, e estava com um quadro acima de 72 horas de dor. Então era um Tóquio 2, é isso? Exatamente, Restante exatamente. Tóquio 2, sim. E então, nesse momento, eu participei da briga porque eu queria internar a paciente, encaminhá-la, e tinha outros profissionais que não concordavam com a conduta. Agora, expondo tudo isso, eu queria perguntar, tendo em consideração que a paciente era refratária aos medicamentos sintomáticos, porque ela só podia tomar dipirona e o seguinte era morfina, tendo em consideração a gravidez, e que ela estava bem na metade da gravidez, no momento que, segundo eu tenho entendido, quando for fazer uma cirurgia emergencial numa grávida, é o melhor momento para fazer abordagem. O que seria a abordagem ideal no caso dela? Teríamos que tentar prorrogar a cirurgia até depois da resolução da gravidez, tentar fazer a abordagem nesse momento? Boa pergunta. Boa pergunta. Aqui é o seguinte, é igual diz o algoritmo aqui, 24 a 48 horas. Se ela respondeu bem, era uma paciente que eu não operaria. Né? 4 meses de gravidez, vai fazer uma laparoscopia, eu não operaria essa doente, se ela respondesse bem. Se ela não respondesse bem, mantivesse sintomática, aí não tem jeito. Aí você tem que ir lá e resolver ali o problema. Mas se ela respondesse, eu não operaria. Eu deixaria ali transcorrer o restante das semanas ali, e assim que fizesse o parto, já programar aí a colistectomia dela. Eu não sei qual que é a sua opinião, Fernando, Galo, Tércio. Deixa eu falar aqui. Primeiro, eu quero apresentar o Dr. Ricardo Cruz, integrante novo aí, está trabalhando aí com a gente no Vidas, é um cirurgião experiente, fez bastante tempo de Santa Casa, está no grupo do ABC e está integrando no grupo com a gente aí. Queria ver a experiência dele, a opinião dele. Bem-vindo.
Doutor Ricardo? Ele estava com o vídeo aberto aí. Ah, Está voltou. aqui, está ali. Só está sem o áudio. Liberou. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer em estar aqui. Obrigado, Fernando, por me convidar e dar início aí a uma colaboração aí da minha parte com vocês. E eu agradeço. E existem, nesse assunto, né? Eu sou daquela época, acho que um pouquinho antes de vocês, que a gente não tinha quase nem ultrassom, né? Quando eu comecei o meu internato e o R1, não existia nem ultrassom, nem tomografia, nada, né? Estava terminando o colicistograma oral para a vesícula. Era uma coisa. Então, a gente aprendeu muito no sentido daquilo, né? E aí o tempo passou, a tecnologia veio, facilitou muito, como hoje, dá muitos sinais indiretos, e aí vem esses scores para poder nos ajudar a ter essa decisão mais embasada, mas eu aprendi uma coisa e sigo até hoje. A gente tem que tratar o paciente, nunca um exame. Eu acho que muitos já ouviram essa frase, né? Então, por isso que a gente tem que ver o paciente como um todo. Mas também nós não podemos deixar de entender a fisiopatologia da colestite aguda, ou seja, a evolução natural dela não tratada, não resolvida. Lógico que tem os fatores que pioram a evolução dela, né? Até para a gente poder decidir em que momento e que hora operar. Existe um trabalho muito interessante do professor Savassi, de Belo Horizonte. Não é porque eu sou mineiro, não estou puxando sardinha, não, você entendeu? Já estou em São Paulo desde 78, sou mais paulista e atacado do que o mineiro, mas que mostra vários aspectos no tratamento da colestite aguda. Um deles é o momento em que nós temos uma melhor abordagem quando temos mais edema, e quando temos mais fibrose, nós temos mais lesões. Então, quanto antes, mais fácil de secar o hilo, de secar a via biliar e manipular a vesícula num processo inflamatório quando existe edema, no caso de vesícula biliar. E quanto mais postergarmos naquela curva, né, de 7, 14, 28 dias, mais nós vamos ter fibrose e aí a maior chance de lesões. E também lembrar que depois da videolaparoscopia, o acesso videolaparoscópio aumentou muito numa estatística nacional as complicações da via biliar na vesícula. Então, muita atenção, é o momento certo, é a decisão certa, mas cada um está ali do lado do doente, do paciente, para poder achar o melhor momento e seguindo todos esses critérios que nos embasam, né? Então, a cada caso é uma coisa. Já passei por várias situações também difíceis nesse tempo todo, já passei por vários casos complicados, né? Eu lembro muito bem que as salas que mais tinha gente nos congressos brasileiros do CBC eram quando eram situações difíceis, né? Duodeno difícil, via biliar difícil, eram as salas que mais atraíam o público, porque realmente experiência, um grande desafio, né? E ver, é desafio, mas agora não pode esquecer também os R1s e R2, né? Que é onde nós temos maior anomalia anatômica, é a via biliar, né? Então, nem sempre é daquele jeitinho triângulo de calor. Existem várias alterações anatômicas e, por isso, a gente
tem que estar preparado e atento na via biliar, né? É isso, eu acho que eu agradeço vocês e poder estar Perfeito, aqui doutor e Ricardo. continuar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Quem mais, gente? Chefe, boa noite. Aqui é a Boa Dani. noite. Dani pegou umas buchas, hein, Dani? Não tem, Dani? Tenho algumas. A Dani ontem soltou a vesícula com aspirador. Eu esqueci de falar que é uma excelente manobra para vesícula difícil, Fernando. Bem lembrado. Temos feito algumas aí. Fala, Dani. Pode falar, Dani. Eu tenho uma dúvida. Não sei se é uma pergunta não muito boa, mas É sempre boa. quando a gente faz a colestectomia videolaparoscópica, a drenagem é mandatória? Na maioria das vezes a gente acaba drenando porque geralmente a cirurgia é difícil, tem mais sangramento, mas ela é mandatória ou não? Não tem muita indicação. E em relação ao antibiótico, um paciente que está em Tóquio 3, que não tem a proposta cirúrgica naquele momento, tem algum antibiótico melhor do que a gente costuma usar ou a indicação é sempre manter esse F-metro? A pergunta é ótima, Dani. A pergunta não é boa, não é ótima. Eu acho que você está perguntando porque a gente teve um aumento ali, acho que nas últimas 2 semanas, de drenagem, né? A drenagem, ela segue o mesmo princípio de qualquer dreno na cavidade abdominal. Um dreno na cavidade abdominal, ele tem que estar lá. Ou porque você teve uma sutura de risco, e aí pegando a via biliar, a vesícula biliar, o que é uma sutura de risco? Eu tive que amarrar o cístico, o clipe não foi... Tava lá, o cístico estava largo, eu tive que amarrar e eu fiquei inseguro ali e eu acabei drenando. Então, tem que estar por ali. Ou, eventualmente, olha, eu fiz uma colangiografia, tinha um cálculo, eu vou mandar para a CPR depois, vai aumentar a pressão na via biliar, deixei ali o clipe, mas vou deixar um dreno para ver se não vai escapar o clipe. Então, é a sutura de risco quando se faz colecistectomia. O outro é o descolamento. Então, eu descolei ali a vesícula, ela estava encastoada, ficou sangrando um pouquinho ali, então eu deixei um dreno ali por causa desse descolamento. E o outro é quando você tem abscesso. Essas são as 3 indicações que servem para tudo quando você for colocar um dreno dentro da cavidade abdominal. Se entrou nessas 3 condições, tem indicação de drenagem. Fora isso, não. A colecistectomia estava difícil, mas o hilo foi tranquilo? Foi. O leito ficou sequinho? Ficou sequinho. Não tinha abscesso? Não. Então, não tem indicação de drenagem. Em relação ao antibiótico... Acho que é isso daí, Ramudi, que a Dani deve ter perguntado. Você tem a colicite aguda, tem aquele empiema, tudo, mas acho que o hilo foi tranquilo, o resto do descolamento foi tranquilo. Acho que não há necessidade do dreno, né? Acho que é isso, Sim. Né, Dani? É isso, chefe. Era a minha dúvida. Se só a colecistectomia por si só já resolve o problema. Não é que por a colecistectomia ter sido difícil, você precisa drenar. Não. O conceito da drenagem é o mesmo, né? Eu fiz um descolamento do leito que ficou cruento. Dreno. Eu tive que ligar o cístico ali no ponto. Estou começando a dar ponto agora, dreno. Ou tem um abscesso hepático ali, tem um abscesso junto à vesícula, ela estava com um abscesso ali naquela região, um abscesso hepático, não empiema, né? Abscesso hepático, dreno. Tá? Em relação ao antibiótico, o antibiótico tem que cobrir gram-negativo e anaeróbio, né? O fato de ser o Tóquio 3 não quer dizer que a bactéria seja diferente, é que a bactéria está ali há um tempo. Então, teoricamente, você tem que cobrir gram-negativo e anaeróbio. Então, é o que você entra ali nas primeiras 48 horas. Não respondeu, eu operei, ainda está com quadro infeccioso, aí você vai escalonando baseado em cultura ou na evolução do doente. E a gente vai norteado pelo CCH, né? Que normalmente pede para ir com antibióticos mais antigos, não tão novos assim, para você poder ter a chance de ir escalonando caso necessite. E os antibióticos, né? A ceftriaxona, que é uma cefalosporina de 3ª geração, e o metronidazol, acho que atendem muito bem a maioria dos casos aí. Então, acho que não tem que mudar, não. A lâmina resolve aqui. Exato. Tá ótimo. Obrigada, chefes. O que mais, gente? 1h15 de discussão? Bom, né? Eu tenho uma Tá dúvida bom. também.
Pode Quem é? falar. A outra Dani, né? Não Daniela. pode A ser que você dupla. A veio na outra aula. A Dani. Uro te liberou? Ela quer aparecer para a gente não ficar com Para saudade. dizer que veio agora, no finalzinho, né, Fernanda? Que semana que vem ela tá aí, né? É que eu tô com saudade de operar a barriga, já cansei de ver via urinária já. Conta, Dani. Pode falar. Ô, chefe, já aconteceu algumas vezes, eu acho que umas 2 ou 3, na verdade, da gente entrar com vesícula com diagnóstico de colicistite, com ultrassom, vesícula de parede espessada, líquido em volta, e a hora que a gente entra na cavidade é aquela vesícula bonitinha, sabe? Que maravilha, hein? Que pena que foram duas, Melhor, três né? vezes só. Não, Ficou sem e nada. aí chega as eletivas, tem até abscesso hepático. Mas assim, o que eu quero perguntar é porque até aquela doente que teve 21 dias de história, que a gente entrou, que eu não sei se o senhor lembra dela. Lembro. E era uma vesícula Então, tranquila. exato. E aí eu queria saber se nesses casos realmente é uma colicistite. Boa. Existem duas situações, Dani. Existe a colicistite aguda e o diagnóstico ele é claro, né? Colicistite aguda é o exame físico com exame de imagem com vesícula de parede espessada. Esse sim. E existe a entidade que é a cólica biliar persistente, que é o doente que tem cólica, não melhora, tem cólica, não melhora, e aí você tem que operar. Que eu acho que era o caso daquela doente, né? Eu não lembro exatamente o ultrassom, mas se o ultrassom tinha vesícula de parede espessada e você entrou para operar e a parede era fininha, foi um erro de ultrassom. E aí a gente acabou operando essa doente porque ela tinha uma cólica que não melhorava. Vários dias de história, poderia ser só uma cólica biliar que persistia ali, que também tem indicação cirúrgica. Tá, É isso aí. perfeito. É isso aí. Tem muitos casos que quando você opera, na frente a vesícula está bonitinha, mas a hora que você vai soltando do leito, é como se No tivesse leito tudo tá molhado espessado, ali né? atrás. Está cheio de edema. E acho que o ultrassom pega isso. Exato. Pode ser, Galo. Pode Tem ser. que indicar mesmo. É como se tivesse infiltrada, né? Exatamente. Isso. E é uma colicistite, só que é bem inicial ainda. É o que todo mundo quer operar. Você deu sorte, É. né? Mais ou menos. O que mais? Tá bom, né? Só uma informação importante aí também, de tudo que vocês falaram. Mesmo sendo colicistite, que a fisiopatologia, o cálculo impactado ali no cístico, qualquer dúvida anatômica durante a cirurgia, não esqueçam de fazer colangiografia. Perfeito. Tá? É isso aí. Não pode sair com dúvida. É isso aí. Acho que são 3 mensagens da aula aí, né? Colicite aguda, sempre que der, opera. Dúvida anatômica, sempre faça colangiografia. Tá difícil, vê que não vai andar? Não demora 2, 3, 4 horas para converter a cirurgia. Converte, põe a mão, você resolve mais rápido do que você ficar lá 2, 3 horas tentando. Não tem nada que você vá... em 2 horas, você não andou, você não vai andar mais. Então, ter a humildade e falar assim, aqui eu não vou resolver. Faz o que é mais simples e tira o paciente de risco. Eu diria mais uma ainda, só para completar. Chame ajuda. Tá difícil? Chame ajuda. ajuda. Não tenha vergonha de chamar ajuda. Chame ajuda. É isso aí. Agora nosso convidado especial da Apolo 13, comentários finais? Cadê o Abudi? O Abudi não falou Aí, hoje. ó. Eu tô aqui no espaço. Pô, Abudi. E assim, só uma percepção. As cirurgias que complicam são aquelas de sexta-feira à tarde. Então tomem cuidado com as colestectomias de sexta-feira à tarde. Né? A Paloma fez um estudo muito legal sobre colestectomia, que vai ser a tese de mestrado dela, mostrando que tem relação da colestectomia com o horário cirúrgico. Aquelas que são feitas até as 11 da manhã têm menos complicações do que as feitas depois. É uma coisa muito legal e a gente vai evoluir um pouco mais esse estudo para que ela possa apresentar aqui na reunião. E é um tema assim, fascinante, porque colicistite aguda é muito frequente, todo mundo tem que saber, todo mundo vai ter que operar, e é importante a gente ter uma estratégia.
e não ser pego de surpresa. Então, tudo isso que o Moura falou hoje é bem importante para a gente ter os princípios do tratamento e como fazer. Eu acho que talvez, Fernando, Moura, a gente possa emendar uma aula, que pode ser até a semana que vem, não sei como está a programação, sobre as estratégias na via biliar difícil, porque é uma situação que a gente tem que estar preparado, porque vai acontecer. A gente tem que considerar que essas situações não podem ser surpresas, que há uma vesícula surpresa, e agora, o que eu faço? A gente tem que estar preparado. O que o Galo falou, de ter que usar a colangiografia de uma maneira bem liberal, e ter estratégias para tratar esses pacientes é importantíssimo, porque não é surpresa, vai acontecer. Se a gente não estiver preparado, o problema é nosso. Então, por isso que a gente quer deixar essa formação e essa orientação bem definida no nosso grupo. O que fazer nessas situações complexas? 55% das vias biliares são, como o Netter diz, 45% não, são alteradas. As vias biliares têm uma anatomia diferente, ou a via circulatória local. Então, a gente tem que ter preparado para isso. Tá? Então, é só para deixar um alerta e uma atenção de que o objetivo não é quem faz colestectomia mais rápido, é quem faz com mais segurança, utilizando os princípios quando tem um paciente com uma colestite aguda complicada. Perfeito, Terção. Perfeito. Foi a aula que você deu ano passado, não foi? Isso. Tranquilo, vou organizar isso daí. Vou deixar. Só me avisa a tempo de eu voltar aqui do espaço. Tá bom. Perfeito, gente. Acho que é isso, né? Acho que sim. Boa aula, Moura. Parabéns aí. Acho que é bem completa a aula. Acho que para a gente ir traçando as diretrizes aí do nosso grupo, acho que foi muito bom. Sempre complementa, sempre acrescenta bastante. Muito bom. Tá ótimo. Pessoal, obrigado. Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa reentrada aí, Terção. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite para todo mundo. Valeu.